O tema da nossa palestra, né, desse encontro, enfim, que nós vamos estar trocando aí algumas ideias, liderança assertiva, uma proposta de não conformidade. Eu vou compartilhar a tela com vocês, ok? E aí eu vou pedir que se alguém quiser fazer algum comentário, a gente vai ter um tempo para perguntas ao final, tá bom, gente? Vamos ter aí alguns minutos para vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma contribuição, mas no durante, se vocês quiserem fazer alguma contribuição, vocês podem me interromper, só que eu peço que vocês abram o microfone para isso, porque eu estarei na tela de apresentação, eu não estou acompanhando o chat aqui com vocês, ok? Então, assim que eu compartilhar o nosso arquivo de apresentação, a imagem, né? Então eu não vou conseguir mais acompanhar aí os comentários, enfim. Então, se você quiser fazer alguma contribuição ou fazer alguma pergunta no durante, por favor, abra o seu microfone e me interrompa, tá bom? Já está autorizado para isso. Ou se não, aguarde que a gente vai ter um tempinho lá, uns minutinhos no final, para a gente fazer algumas trocas pontuais. Ok? Então, vamos começar. Só um momento que eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu vou compartilhar a tela inteira porque dá mais certo, não trava tanto, tá, pessoal? Só um momento, por favor. Aqui, estão todos visualizando a tela? Tem uma frase? Sim? Sim. Eu gosto muito dessa frase do Santo Agostinho, né? O orgulho não é grandeza, é inchaço. E o que está inchado parece grande, mas não é sadio. É tão legal essa frase, e ela tem tudo a ver com essa primeira reflexão que a gente faz a respeito da liderança. Porque liderar, em alguma medida, é exercer poder, né? E o poder, ele é fascinante. Poder revela o caráter, muitas vezes, da pessoa, os conteúdos da pessoa, né? Porque a pessoa não consegue fingir durante muito tempo. E quando o ser humano é exposto ao poder, seus conteúdos em algum momento vão vir à tona. Então, essa é um primeiro conselho que o Santo Agostinho nos dá, né? Porque a gente é muito tentado, o poder é muito sedutor. Então, a gente precisa, em muita medida, ser racional, colocar o poder no lugar dele, a serviço do outro, né? Para que a gente, de fato, exerça a liderança com a medida certa de poder para beneficiar as pessoas, para beneficiar e chegar ao propósito que a gente quer. Porque o orgulho não tem espaço, não há espaço para orgulho no exercício da liderança, tá? Então vamos lá. Essa é nosso tema, né? Como eu falei. E como eu falo de liderança assertiva, muitas vezes essa palavra assertiva, eu quero destacar essas duas palavras, assertividade e conformidade, né? Assertividade, a gente muitas vezes associa a algo que é positivo só, né? Mas a assertividade, em última instância, é saber dizer sim, mas também saber dizer não. O que é tão importante quanto, guarda isso, tá? E a questão da conformidade, não se conformar quer dizer que é não tomar a forma de, né? A que eu estou me referindo quando eu falo que eu trago uma proposta de não conformidade? Ou seja, existem muitos modelos de liderança. A gente até vai falar de alguns no finalzinho do nosso encontro, tá bom? Mas o modelo é do mal, o modelo é perverso? Não, o modelo é bom. Só que a gente sempre tem que fazer os ajustes necessários em qualquer modelo. Tirar o mel do modelo, né? Trazer o modelo para a nossa realidade. Aí sim ele pode nos ajudar bastante. Então, dois conceitos importantes é a assertividade, nós vamos falar e definir assertividade na sequência, e a ideia de não conformidade existem muitos modelos, existem muitas propostas, existem muitas práticas, eu preciso conhecer esse espectro, abrir minha mente, né? Mas eu devo sempre fazer as adaptações necessárias à minha realidade, à realidade da minha equipe, às pessoas que eu estou tutorando nesse exercício da liderança. Tá bom? Então, o que é assertividade? Habilidade social é sempre em relação ao outro, assertividade, tá?
de fazer afirmação de direitos, expressar pensamentos, sentimentos, crença, claramente, diretamente, honestamente, associada ao contexto e de modo a não violar o direito do outro. A postura assertiva é uma virtude, pois ela é capaz de se manter no justo meio termo entre dois extremos, e extremo nunca é bom, né? Extremo é sempre inadequado. Então, de um lado, o extremo da agressão, que é por excesso, ou pela ausência, pela falta da postura assertiva, que é a submissão. Então, ser assertivo, como eu falei há pouco, é saber dizer sim ou não, quando for preciso. Os objetivos do nosso encontro. Vamos ver alguns aspectos que são preponderantes para a gente exercer liderança assertiva. Daqui a pouco eu falo quais são. E no segundo momento, né, na parte final do nosso encontro, a gente vai ver alguns modelos de liderança, como eu falei para vocês. Existem muitos, eu não trouxe todos, eu trouxe alguns, só para abrir um panorama para vocês, mas existem muitas teorias, existem muitos modelos, a gente vai ver alguns de forma rápida, né, para que vocês tenham ideia aí do que a gente tem em termos de prática. Tá bom? Que aspectos preponderantes são esses para se exercer uma liderança assertiva e não conformada, vamos dizer assim, né? Esses são aspectos fundamentais para o exercício da liderança, gente. Ao exercitar a liderança, a gente tem que ter competência de comunicação. Não tem jeito. Essa é uma competência que o líder não pode abrir mão, né? Não pode imprescindir. Comunicação é uma competência absolutamente necessária para o exercício da liderança. Vamos ver um pouco de ética, visão, motivação, rede de relacionamentos e o tempo, porque o tempo é um grande desafio para exercício de qualquer competência, mas a competência da liderança ela vai requerer aí uma habilidade significativa em relação ao tempo. Tá bom? Então vamos lá, rapidamente, vamos. Claro, gente, deixa eu só alinhar um pouco a expectativa com vocês. Nós temos pouco tempo, né, pessoal? Então, a minha proposta aqui não é fazer um aprofundamento em cada um desses aspectos, nem seria possível. Mas, assim, fazer um passeio sobre esses aspectos, né, a fim de que a gente consiga cobrir essas questões que são tão importantes quando a gente fala de liderar. Tá bom? Vamos falar da comunicação. Bom, vocês sabem que nós temos 5 órgãos do sentido, né? Visão, audição, tato, paladar e olfato. São esses os nossos órgãos do sentido, e é através deles que a gente se comunica com o mundo sensível ao nosso redor. Por que eu trago esse slide para vocês? Porque eu quero chamar a atenção para o quanto a gente usa da visão em detrimento dos outros órgãos do sentido. E isso aqui é dado de pesquisa, tá bom? Para a gente se comunicar com o mundo sensível, a gente usa preponderantemente a visão, que a gente fala que os olhos são o espelho da alma, né? Enfim. Mas a gente usa 83% da visão, em segundo lugar, a audição, 11%, em terceiro lugar, o olfato, 3,5%, em quarto lugar, o toque, né? Que é. Ai, meu Deus, esqueci. O tato. Tato, desculpa. O tato, né? 1,5%, e o paladar, 1%. Quer ver um exemplo de que isso é bem verdade? Eu quero que você lembre da primeira vez que você foi comer uma comida por quilo, um restaurante por quilo. Eu me lembro perfeitamente disso, né? Eu fiz um prato de estivador, tá certo? Nem estava com essa fome toda. Fiz um prato de estivador, uma montanha. Por quê? Porque eu comi primeiro com os olhos e com o olfato, principalmente com os olhos. Por isso que assim a iluminação, tem um cuidado todo com a iluminação, né? Nessas comidas que tem aqueles suportes todos, tal, para que a comida ela seja apetitosa aos olhos, porque você faz o seu prato antes de você não experimenta nada, não é verdade? Então os olhos são muito poderosos, a gente usa muito a visão. E eu quero dizer aqui que a visão, ok, ela é muito poderosa, mas a gente não pode esquecer dos outros órgãos do sentido, dos outros canais de comunicação que a gente tem. Por quê? Porque tem pessoas
e muitos de nós, são muito visuais, ou seja, nos canais de comunicação a visão é o mais poderoso. Mas tem outras pessoas que são muito auditivas. Então, assim, a forma mais eficaz de se comunicar com aquela pessoa é através da fala, porque ela vai ouvir, é o ouvir para ela que é um canal poderoso. Outras pessoas são sinestésicas, elas precisam fazer, elas precisam botar a mão na coisa, e a coisa vai fazer sentido para ela, porque esse órgão do sentido, esse canal de comunicação, é o mais poderoso para ela. Então, esse slide eu coloco de cara só para a gente lembrar, né? Que nós não temos só a visão é muito poderosa, que bom que a gente pode lançar a mão dela, mas a gente tem outros canais que podem trazer informações importantes para nós. E se a gente não dá bola para eles, a gente pode estar perdendo informações relevantes no meio onde nós estamos. E o líder deve estar com todas as suas antenas muito bem conectadas, né, para captar esses sinais que as pessoas dão para nós no meio. E aí eu quero falar a segunda coisa que é importante, né? No processo de comunicação, a mesma mensagem pode ser transmitida de formas diferentes e ela pode ser recebida também de formas diferentes, né? Então, às vezes a gente fala e acha que está arrasando, que as pessoas estão entendendo tudo, mas muitas vezes cada um recebe aquilo que a gente está falando de uma forma. Por quê? Não dá tempo da gente aprofundar aqui, né? Mas se a gente for pensar, por exemplo, na audição, muitas vezes a gente ouve o que a gente quer ouvir, o que a gente já ouviu, o que a gente está acostumado, o que a gente acredita, e nem sempre o que a pessoa realmente está falando. Já passou pela experiência de alguém falar assim para você, mas você disse tal coisa? Não, falei não. Falou sim, não falei, e fica aquele embate, né? Porque muitas vezes você de fato não usou aquelas palavras, mas a pessoa ouviu o que ela achava que tinha que ouvir, ou aquilo que era verdade para ela, o que ela já ouviu, porque faz parte dos seus próprios conteúdos. E como se isso não bastasse, a forma como a gente transmite essa mensagem, ela também pode ser de inúmeras formas, né? Às vezes a gente está insistindo numa única forma de transmitir uma determinada mensagem, e aí, muitas vezes, ela não traz o resultado que a gente quer. E aí, alguém tem dúvida, aí você repete do mesmo jeito que você fez da outra vez. E, na verdade, a gente deve utilizar todas as ferramentas, os recursos, os mecanismos possíveis para a gente conseguir alcançar os visuais, os sinestésicos, os auditivos, né? Ninguém vai sair pegando ninguém, mas se eu tiver uma pessoa na minha equipe, por exemplo, que é sinestésica, que ela lida muito com a concretude, que isso faz sentido para ela, então não adianta eu mostrar para ela um slide com vários esquemas ou gráficos, isso vai servir para quem é muito visual. Para quem é sinestésico, eu tenho que fazer assim. Senta aqui do meu lado, faz essa projeção aqui para mim. Ó, aqui estão os dados. Faz. Monta para mim esse slide. Monta para mim esse material, né? Monta esse relatório para mim. Aquilo vai entrar na cabeça da pessoa de forma poderosa. Então, assim, é importante que a gente consiga verificar quais são os canais mais poderosos das pessoas com quem a gente convive, porque isso vai potencializar a nossa competência da comunicação. E aí, garantindo, gente, que existe 100% de comunicação. E como é que eu sei disso? Na hora que eu pergunto. Vocês entenderam? Aí todo mundo sim, ou senão fica aquele silêncio de cemitério, né? Aí, beleza. Eu tenho certeza que vocês entenderam? Não. Como é que eu vou ter certeza? Quando eu faço a seguinte pergunta: o que vocês entenderam? Fala para mim. Aí vocês vão me devolver. Na hora que vocês me dão a devolutiva, aí eu posso checar qual foi o entendimento que aconteceu, percebe? Então, nisso que eu estou propondo é o seguinte: todo mundo entendeu de verdade o que foi comunicado, tá bom? Todo mundo. Então, houve 100% de comunicação. Quando há 100% de comunicação, ou seja, a mensagem foi compreendida por todos, presta atenção nesses números. Somente 7% da efetividade da comunicação corresponde àquilo que foi dito.
Ao final do nosso encontro, em média, isso também é pesquisa, vocês vão reter apenas 7% do que eu falei. Olha que interessante, é do blá, 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 do converser, daquilo que a gente fala. Quando eu tenho 100% de comunicação, desses 100, só 7% diz respeito àquilo que foi dito. Pois os outros 93%, presta atenção nisso e leva isso para a vida, não só para o trabalho, leva para a vida. Desses 93% restantes, a efetividade da comunicação se dá por aquilo que é comunicado de forma não verbal. E desses 93% não verbal, né, 38% diz respeito às qualidades vocais, que eu chamo de musicalidade da voz, de entonação vocal, que você dá para aquilo que você está transmitindo. E os outros 55% desses 93% são de expressões faciais. Oi, quem falou? Pode deixar. Tchau, tchau. Ah, não sei, acho que é outra coisa que estão falando, né? E os outros 55%... Tem alguém com o microfone ativado. Seria bom todo mundo desligar o microfone. Que aí... Porque senão eu fico achando que vocês querem falar alguma coisa para mim, tá, gente? Por favor, desativem os microfones. E aí abre se você quiser perguntar alguma coisa ou fazer alguma colocação. Combinado? Então, vamos lá. Dos 93% não verbal, 38% de entonação vocal e os outros 55% das expressões. Essa pesquisa, ela se ateve às expressões faciais, mas, na verdade, todo o nosso corpo comunica. Então, na hora que você está comunicando e que você teve certeza que as pessoas entenderam tudo o que você falou, tudo o que você comunicou, 93% dessa efetividade é por conta de como você falou. Como você falou. Pensa no seguinte exemplo, olha, você me ligou, tá bom? Você fez uma ligação para mim. Ô, Dione, tudo bom? No telefone, não estou te vendo, tá? Aí eu respondo assim, tudo bem. Qual foi a palavra? A expressão foi tudo bem. Tudo bem é tudo bem, né? Mas a forma, como eu falei, a entonação vocal, o ritmo que eu dei, comunicou algo completamente diferente. E você nem está me vendo. Eu não tenho nem as expressões faciais. Eu só tenho a voz. Mas com a minha entonação vocal, com o ritmo que eu dou para a minha voz, eu sou capaz de comunicar algo completamente diferente daquilo que eu estou falando. Tudo bem. Não está tudo bem, só pelo jeito que eu falei. Então, a parte mais efetiva da comunicação está naquilo que não está sendo dito. Mas é a forma como eu comunico, faz toda a diferença. Lembra disso, tá bom? Seguindo, algumas dicas de comunicação. Vamos lá. Descubra seu ponto forte, valorize isso, potencialize isso. Aquilo que você não é bom, vai atrás de se desenvolver, tá bom? Nos gaps, né? Aquilo que precisa. A leitura é fundamental. Gente, o brasileiro não tem a cultura de ler, não é verdade, né? A gente precisa adquirir o santo hábito da leitura. Leia, leia, leia muito, leia pelo menos o que você gosta. Gibi da Mônica não serve, né, gente? Tem que ser uma leitura mais consistente, vamos dizer assim. Mas leia assuntos que você gosta, né? Leia materiais que você... Mas leia. Desde que tenha um português adequado, porque isso vai criar vocabulário para você, isso vai te dar mais riqueza, né, de se expressar. Então, a leitura é fundamental, tá? Esteja atento às falas espontâneas e desarmadas, né? Quando as pessoas soltam, sabe quando a pessoa solta? Aí parece que é uma coisa... quando a gente solta, assim, tá muito preocupado com os protocolos, né? Então, a gente expressa muitas vezes os nossos conteúdos. Então, o líder deve estar muito atento a essas falas espontâneas, as conversas do cafezinho, a rádio peão, tudo isso é conteúdo para o líder, tá bom? Outra coisa, a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que essas conversas, essas falas espontâneas, quando elas saem de dentro da pessoa.
Aquilo é muito real para ela. Pode até ser politicamente incorreto, inaceitável, mas ela está botando para fora um conteúdo dela. E isso é material importante para qualquer líder, tá bom? Cante, pode parecer esquisito pra caramba, né? Mas a música é muito poderosa. Poderosa para você, inclusive, para você soltar os bichos, sabe aquela coisa? Canta no banheiro, canta no chuveiro, não interessa se você é afinado, se não é. A música tem um poder assim de extravasão, né? Muito grande. Se valha desse poder para equilibrar suas emoções, por exemplo, né? Então, assim, a música, fica a dica, porque são dicas isso, tá bom? Isso aqui não é receita de bolo, isso daqui não é nenhuma tese, tá bom? Acadêmica. São dicas, são indicações, tá bom? Que vão ajudar no processo de melhorar nossa competência de comunicação. Outras dicas: sorria. O sorriso quebra barreiras. É impressionante como um olhar e um semblante, né, que traz um sorriso, não precisa ser um sorriso escancarado, mas que traz esse sorriso verdadeiro, né, ele quebra muitas barreiras, inclusive de comunicação, tá bom? Seja respeitoso, todo mundo gosta de ser bem tratado. Os bichos gostam de ser bem tratados. Imagina os seres humanos, né? Não precisa gritar, fale, né? Não precisa gritar. Né? O tom alto de voz, muitas vezes, ele se torna agressivo para as pessoas. Né? Procure ser justo, né, na sua forma de falar. Faça perguntas, não faça um inquérito, um interrogatório, né, para a pessoa não se sentir assim. Esteja atento à linguagem corporal. A gente acabou de falar das expressões faciais, falamos da questão vocal. Né? Então, todas essas linguagens que são para além das palavras, mas que são elementos poderosos da comunicação, fique atento, tá bom? Olho no olho. Essa questão do olhar é muito poderoso, tá bom? Muito poderosa, né? Então, explore essa questão do olhar. Olhe as pessoas nos olhos quando você estiver se comunicando, porque isso potencializa a efetividade da comunicação. E ouça com atenção, a opinião de cada um é importante, né? Então, mesmo que você não concorde, mas o fato de você considerar e ouvir, não atropelar as pessoas, não cortar as pessoas quando elas estão falando, respeitar o tempo das pessoas, né? Tudo isso corrobora, colabora para o processo mais efetivo de comunicação, tá bom? Vamos falar de ética agora, que é um outro elemento, né, um outro aspecto preponderante para o exercício da liderança que se propõe ser assertiva e fora de padrões pré-estabelecidos, né? Todo mundo tem uma noção, claro, do que é ética, eu só trago aqui. Oi. Oi, boa noite. Boa noite. Uma dúvida. Pois não. Hoje está muito comum, né, nas empresas a liderança remota, né? Então o líder tratar com a sua equipe de forma muito remota, não mais aquele olho no olho, tete a tete, face to face. Você acha que esse tipo de gestão também precisa ser trabalhada, ter uma técnica diferenciada para poder lidar com conflitos e situações adversas com a equipe? Com certeza. Existe uma perda na relação virtual? Existe. Isso é um fato, tá bom? É fato isso. Não dá para a gente fazer mirabolâncias, não. Isso é um fato. Existe uma perda no que diz respeito à interação humana, que ela é muito rica, vamos dizer assim. Exatamente também, né? Não exatamente, mas também, muito também, pela questão da comunicação. Agora, existem alguns cuidados que nós podemos ter e que eles potencializam, vamos dizer assim, o processo comunicativo virtual no exercício da liderança. Mas é importante que a gente saiba que não é a mesma coisa que a interação pessoal, tá bom, gente? Nem dá para a gente alimentar essa expectativa, porque nunca vai chegar ao mesmo patamar, tá bom? Então, assim, ela vai ter perdas? Vai. Então, como é que ele vai lidar com uma questão de conflito, por exemplo? Não vai ser que nós vamos aqui, vamos tomar um café, vamos bater um papo, se é uma coisa pontual. Não tem café para tomar. Então, aquele ambiente descontraído do café, que a pessoa já dá uma respirada,
Não tem. Então, você vai ter que buscar elementos que substituam em alguma medida isso, né? Então, assim, a virtualidade, principalmente a partir da pandemia, ela veio para dar uma contribuição muito relevante. Em termos de custo, é absurdo, né? É absurda a contribuição. O custo é absolutamente menor. Vocês sabem disso, muitas empresas passaram a ter suas estruturas tipo 90% virtuais e assim por diante. Mas há, sim, algumas coisas que podem ser feitas, né? O contato e a forma como você se relaciona com a tecnologia precisa, sim, de preparo e precisa, sim, de alguns cuidados. Eu vou te dar um exemplo muito pequeno, tá bom? Parece, como se diz, parece insignificante. Quando eu falo olho no olho, como é que você vai olhar no olho da pessoa se você tem a tecnologia intermediando isso? Não é verdade? Eu não estou vendo a pessoa na minha frente. Ainda que a tela me mostre, alguns de vocês abrem aí a câmera, né? Eu estou de câmera aberta. Mas olha só, qual que é a nossa tendência? Quando a gente está falando ou no celular, mesmo numa chamada de vídeo, ou mesmo no computador, a nossa tendência, se a nossa imagem está pequenininha, ou se eu tenho alguma coisa que eu estou lendo, a nossa tendência é baixar os olhos e olhar para nós mesmos. Pode observar, né? Aí eu estou no celular, ou eu estou na tela, tem um monte de quadradinho, eu vou procurar o meu e olho para mim, para ficar me observando. É a nossa tendência natural. Então, quando a gente estiver conversando na tela com alguém, nós temos que olhar para a câmera. A câmera é os seus olhos para mim, entendeu? É um detalhe isso, é um detalhe, mas faz toda a diferença. Porque a pessoa, quando recebe aquela imagem, ela não recebe a imagem de alguém que está olhando para baixo, que está com os olhos para baixo, falando comigo, mas olhando para baixo, não estou entendendo. Então, o cuidado da gente elevar o nosso olhar para a altura da câmera, seja do celular ou do notebook, isso já faz uma diferença grande, por exemplo, nessa questão de olho no olho, que eu estou dizendo que é muito poderoso. Então, sim, tem uma interferência, sim, tem uma perda. Há algumas técnicas e alguns cuidados que nós podemos tomar para minimizar essa perda, tá bom? Há, sim. Não dá tempo da gente conversar sobre isso agora, mas tem estudos, inclusive, nesse sentido, né, de como substituir as interações humanas, em alguma medida, intermediadas pela tecnologia. Mas vou te falar, esse é um caminho sem volta. Então, cada vez mais a gente vai precisar se aprimorar, tá bom? Perfeito, professora, muito obrigado. Beleza. Vamos voltar à ética, que é o segundo elemento aqui, né? Deixa eu ver a hora. Tá. Ética é código de princípios e valores que regulam o comportamento de uma pessoa, de um grupo, dizendo o que é certo e o que é errado, qual é a melhor forma de agir, mas a ética sempre pressupõe uma reflexão, tá bom? Estabelece o que é bom ou ruim, adequado ou inadequado, aceito ou não aceito, e ela está presente nas tomadas de decisão. Tem um autor, que é o Mário Alencastro, eu gosto do jeito que ele define ética. É uma característica inerente a toda a ação humana. E por essa razão é vital na produção da realidade. Todo homem possui um senso ético. Lembra disso. Todo homem possui um senso ético, uma espécie de consciência moral, o que o faz constantemente avaliar e julgar suas ações para saber se são boas ou más, certas ou erradas, justas ou injustas. Aí eu trouxe aqui um trocando em miúdos, né? O homem é um ser social. A ética, ela é construída socialmente. Ninguém nasce com ética. Ela é construída na relação com o outro, primeiro com a família, depois amigos, escola, trabalho e assim por diante, até morrer, né? Então, o homem é um ser social, essencialmente social. E a convivência social impõe a necessidade da gente ter um código comum de conduta. Esse código não é filosófico, tá bom? Não é elaborado de forma filosófica, mas ele está presente, ele é percebido por todos e ele deve ser respeitado por todos para que a gente consiga conviver. Então, é uma construção social, a ética, tá? Todos têm ética, todos têm concepção de que seu comportamento é normal, ou seja, sua ética assim entende. Tá
tá bom? Agora, a ética do Fernandinho Beiramar é diferente da minha ética, da sua ética e da ética dos índios canibais tupinambás que habitavam o sudeste brasileiro, a nossa região aqui, tá certo? Era diferente da ética. Mas tanto Fernandinho Beiramar, quanto eu e você no século XXI, quanto os índios tupinambás, canibais, aqui no litoral paulista, né, no litoral do sudeste, todos nós temos ética, embora sejam diferentes. Para vocês terem uma ideia, então, assim, tem a ética do crime, não é verdade? Não tem o tribunal do crime? Então, eles julgam as pessoas culpadas ou inocentes baseados num código ético deles. Os índios tupinambás que foram dizimados pelos bandeirantes, né, quando os bandeirantes entraram nas selvas brasileiras, nas matas e tal, eles foram dizimados porque eles eram considerados pessoas, animais, pessoas, como se diz, eles eram canibais, mas assim, de algumas publicações, a partir do ano 1550, 1550 e pouco, de pessoas que conviveram com os índios, né? A gente tem publicações, inclusive de alguns antropólogos, tal. Bom, que fazem algumas inferências a partir do relato, inclusive, de quem conviveu com esses índios naquela época. Olha que interessante. Eles não saíam por aí comendo a carne de humano. Não funcionava assim. Então, assim, eles se guerreavam, tá certo? As tribos se guerreavam. Então, sempre tinha essa coisa da guerra. Mas o canibalismo ele estava presente sempre depois de uma guerra. Não era em qualquer ocasião. Era depois da guerra. E como que funcionava o canibalismo para os índios tupinambás? Eu estou dando exemplo de éticas diferentes, né? Eles, depois que guerreavam, eles faziam questão de comer o cérebro dos índios valentes, inimigos, daqueles mais valentes, daqueles que mais se destacaram, porque eles entendiam que ao comer a carne, o cérebro desse inimigo, ele estava adquirindo a força, a virilidade, a vitalidade, o conhecimento, a sabedoria, as habilidades todas daquele inimigo. Então, não era incomum que os índios, inclusive, manifestassem o seu desejo, né? Porque eles se sentiam honrados. Se porventura eles perdessem, eles se sentiam honrados de que a sua carne fosse consumida pela tribo vencedora. Então, percebe que há um código, né, que há valores e princípios por trás dessa ética. Só para a gente saber, não, porque a gente sabe disso, né? Mas para lembrar, né, que muitas vezes o código de ética de cada um, até a gente pode ter valores muito parecidos e compartilhar muitos valores, mas muitas vezes a ordem de prioridade desses valores, por exemplo, pode ser diferente. E isso tudo interfere no exercício da liderança, porque eu estou aqui, gente, no guarda-chuva da liderança. Nunca esqueça disso, né? Alguns riscos que a gente pode ter e dar umas escorregadas, vamos dizer assim, nessa questão ética, né? Eu não estou aqui fazendo apologia ou defesa do politicamente correto, mas só para a gente pensar, né? Fazer algumas reflexões. E tem esse e o próximo slide que traz esse tipo de conteúdo. Band-aid da cor da pele. Algumas coisas a gente até caíram por terra, né? Mas a cor da pele de quem? Tem tantas cores de pele. Né? Sangue não suja, sangue mancha. Prato sujo. Uai, quando o prato estava com a comida, ele também não estava sujo? Dependência da empregada doméstica. Qual é o papel higiênico que está lá? É o mesmo que está no meu banheiro? A tia da limpeza. Todos os sobrinhos da tia da limpeza muitas vezes nem sabem o nome dela, porque ela é invisível, né? Estacionar é ou não um ato social? Claro que é. Com certeza você já passou por uma calçada precisando desesperadamente de uma vaga, e aí você vê que as pessoas que estacionaram antes de você podiam estacionar um pouquinho mais perto uma da outra, que ia sobrar iam sobrar duas vagas, e daria para você estacionar. Aí, puxa vida, ninguém pensa no outro, né? Mas aí na hora que você vai estacionar, você também deixa bem longe do outro carro, que é para não caber mais ninguém.
Muitas vezes é assim que a gente age. Por que a gente age assim? Porque a gente tem um código atrás que rege o nosso comportamento. Então, muitas vezes, por que isso é importante, gente? Porque para mudar um comportamento, você precisa mudar o modelo mental. Porque senão você trabalha só na superfície, você não trabalha na causa daquele comportamento. Então, muitas vezes, nos nossos relacionamentos, a gente observa comportamentos nossos e de outras pessoas que são insistentes e inadequados, muitas vezes. Não adianta só trabalhar com punição. A gente precisa entender a lógica e a ética do indivíduo que sustenta aquele comportamento. Então, o buraco é mais embaixo, né? E fazer um trabalho com o jeito de pensar, porque o jeito de se comportar tem uma relação, na maioria das vezes, direta com a forma que a pessoa pensa, tá certo? Ética é o reino da liberdade, mas para buscar decisões corretas, não é para fazer o que bem entende, né? A minha liberdade, a gente tem aquela máxima, a minha liberdade termina quando começa a do outro, mas, na verdade, a minha liberdade acaba onde acaba a liberdade do outro, porque todos nós temos o direito de sermos livres. Então, a gente tem que respeitar esses limites, né? A virtude de uma pessoa não se mede por suas ações excepcionais, mas pelos seus hábitos. É o hábito. É como a gente sempre se comporta, do jeito que a gente sempre faz, que mostra quem a gente de verdade é. Triste época. Aí, Einstein, né? Mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito, e essa é uma grande verdade. Pensando na questão da organização, quando a gente fala de ética organizacional, a gente está falando de um código também, né? Um conjunto de princípios e valores que são aí defendidos pela organização, que denotam um código de conduta que é esperado. Isso pode ser formalizado ou não, tá? Pode ser informal, mas é compartilhado pelas pessoas. São valores que expressam a forma como são tratadas as questões de comportamento e relacionamento ali dentro do trabalho, e são valores que abrangem não só a gestão de pessoas, mas também o relacionamento comercial da empresa, a imagem que a empresa projeta e quer projetar para os seus clientes e para a sociedade. Então, uma frase do Paulo Freire para a gente pensar, né? Existe uma briga pela dignidade humana que deve ser travada na esquina. Cada um tem a sua esquina e a sua briga pela dignidade, que pode ser no trabalho, na escola, enfim, né? Você pode mudar de esquina, mas a briga não dá para mudar. Ou seja, essa briga, né, esse conjunto de contradições, esse embate, ele sempre estará presente na existência humana. Então, o negócio é encarar de frente, matar o leão no peito, tá? Um outro componente preponderante, aí um elemento preponderante para o exercício da liderança é a visão. Então, a gente pode ver a visão de uma forma macro, né, estratégica, e é olhar a floresta inteira. É importante ter essa visão expandida, tá certo? Mas é necessário sempre reconhecer a importância das partes, da engrenagem que faz a floresta funcionar como floresta. Então, eu trouxe um exemplo aqui de alguns jogadores de futebol, né? Visão significa antever a paisagem toda, é o quebra-cabeça inteiro. Enquanto você está montando, né? Como se cada elemento da equipe fosse uma peça desse quebra-cabeça, mas você tem que fazer uma coisa holística, uma coisa total, né? E aí, alguns nomes de jogadores de futebol, e quando a gente tem essa visão e essa paisagem, a gente pode trazer um grande prêmio, né, vamos dizer assim, para aquela equipe, para toda uma sociedade, tá bom? A visão varia de acordo com a perspectiva de cada um. Gente, perspectiva é um negócio super sério, porque a perspectiva tem a ver com a percepção de cada um. E cada pessoa percebe, às vezes, a mesma realidade de formas diferentes. Quadrado vermelho, eu imagino um quadradinho desse tamanho, tu imagina um quadrado desse tamanho assim, né? Então, a mensagem vem, mas é a sua percepção que vai decodificar aquilo de acordo com suas crenças, com seus conteúdos, com a visão de mundo que você tem. E aí vai variar mesmo, de pessoa para pessoa. Não tem problema a gente olhar para o umbigo, tá bom? Porque a gente tem
uma crença, né? A pessoa só olha para o próprio umbigo. É importante olhar para o umbigo. É importante se conhecer. É importante ter uma autopercepção. Claro que é importante. O problema é olhar só para o umbigo. A gente tem que olhar para o umbigo, mas tem que levantar a cabeça também. E entender e olhar e perceber o que está à volta de nós, como líderes, né? A liderança assertiva e educadora apresenta novas perspectivas para os seus liderados. Apresenta novas lentes para os seus liderados. Pessoal, vamos considerar tal perspectiva. Pessoal, mas a gente tem que considerar tal coisa. Gente, pensa aqui comigo. É trazer a sua equipe, é trazer os seus liderados ao exercício da troca de lentes. Não ficar olhando sempre com a mesma lente, sempre com o mesmo binóculo, sempre com o mesmo óculos. Mas troca, né? Para você desenvolver empatia, desenvolver a compreensão da perspectiva do outro, porque a percepção é um negócio poderoso. Olha que interessante essa foto, eu não sei se vocês já viram. Esse rosto está de frente ou está de perfil? Depende como você olha. Não é verdade? É muito emblemática essa foto, eu acho maravilhosa. Olha outra foto legal. Olha que piscina maravilhosa. Eu que queria uma piscina dessa na minha casa, não é verdade? Quando você olha assim. Só que a piscina, na verdade, é essa daqui, ó. Tudo é uma questão de perspectiva. Então, quando a gente se expõe ao exercício de ter novos olhares sobre uma mesma realidade, compartilhar esses olhares, trazer outros para este mesmo exercício, nossa, isso só vai enriquecer e potencializar os resultados da nossa liderança. Porque as pessoas, assim como nós, serão exercitadas nesse exercício maravilhoso que é ter outros olhares, outras lentes e outras perspectivas acerca da mesma realidade, tá? É a mesma casa, a mesma piscina, o mesmo terreno. Mas de acordo com quem olha e de onde olha, tudo pode ser diferente. Outro elemento é a motivação. Bom, com relação à motivação, gente, eu tenho algumas considerações aí. A gente tem duas vertentes. Tem muitas teorias motivacionais. Eu não vou entrar nessa seara aqui com vocês, nem cabe, né? Não é esse o nosso propósito. Mas tem duas vertentes, duas visões muito importantes a respeito de motivação. Uma defende que a motivação é de fora para dentro. Então, eu te elogio, eu te premio, eu te pago, eu te dou prêmio, eu te dou férias quando você quer, eu te dou uma bicicleta, eu te dou um celular novo, fora para dentro do indivíduo. É isso que motiva mais poderosamente. E uma outra corrente que entende que a verdadeira motivação é aquela que está dentro do indivíduo e que o leva a fazer ou realizar alguma coisa. Que não adianta o ambiente, mas que, na verdade, o indivíduo deve ter os seus motivos pessoais e internos que o leva, que o impulsiona, que o dirige, né, para a realização de algo, tá? A gente, na verdade, quer conversar com essas duas vertentes, porque sim, tem coisas que no ambiente podem nos ajudar. Às vezes eu estou chateada, eu não estou legal, mas o meu ambiente de trabalho é tão saudável, meus colegas são super legais, meu gestor é uma pessoa fantástica, então eu chego no ambiente de trabalho, aquilo se torna mais leve. Então o ambiente tem preponderância sobre a nossa motivação? Claro que tem. Mas também eu posso ter um ambiente maravilhoso e tá tão mal, tá tão infeliz com o que eu estou fazendo, que nada consegue modificar esse meu estado interno. E a minha vontade é sumir dali, entendeu? Então nós temos sim, e o nosso desejo é conversar com essas duas vertentes, quando a gente pensa em motivação. Então a motivação, ela se reflete nas atitudes que a gente tem na vida, como lidamos e o que realmente nos interessa. Sempre a motivação, essa decisão, sempre a motivação que está refletida nas nossas atitudes, ela implica tomar uma decisão ou fazer uma escolha. Desde a roupa que você vai usar, se aquele dia vai ser bom ou mal, né? Como é que você vai fazer o seu trabalho, como que você vai tratar as pessoas, se você vai estar atento ou não às oportunidades, se você quer enfiar a cabeça debaixo do travesseiro e não quer saber de nada. Na verdade, nós decidimos. Às vezes a gente nem se dá conta disso. Mas a motivação tem a ver com as atitudes, com aquilo que é interno, que está dentro da gente, tá bom? Então, sempre se diz respeito a escolhas,
todas as escolhas têm consequências, ou seja, a gente tem riscos, oportunidades, perdas ou ganhos, né? Depende aí de como será essa nossa escolha e quais consequências, então, ela pode trazer. A liderança assertiva, ela pressupõe que a gente precisa estar preparado para essa realidade, né? Por quê? Sempre haverá consequências. Pode ter certeza disso. Toda a nossa escolha traz consequência, né? E se a motivação implica numa escolha, a escolha implica uma consequência. E a gente deve estar preparado para assumir responsabilidades que são consequentes dessas nossas escolhas, né? E sempre a gente tem essa ideia da motivação como algo maravilhoso, mas a motivação tem a ver com como eu escolho levar a minha vida, tomar as minhas decisões, como eu escolho como vai ser o meu dia, tudo aquilo que diz respeito, que está no meu braço, que está no meu alcance, é óbvio, né? Eu não escolho o trânsito, por exemplo, né, que pode me tirar do sério. Mas outras coisas, como que eu vou reagir a esse trânsito maluco que está na nossa cidade, que está toda travada? Como é que eu vou reagir? Então, eu posso ficar louca da minha vida, estressada, ou eu posso... Gente, o que vai acontecer se eu continuar estressada? Só vou ficar com mais cabelo branco. Quer saber? Deixa eu colocar um sonzinho aqui no carro e vou curtir o sonzinho. E Deus abençoe, nós vamos no ritmo do trânsito. Paciência, tem que sair 1 hora antes de casa, né? Então, é como você vai lidar com isso. Outro elemento, rede de relacionamentos, né? Rede é rede mesmo. Aqui eu peguei o meu Facebook e botei foto de um monte de gente aqui. Ainda bem que vocês não conhecem, né? Mas é assim, a ideia de ser uma teia, né? E a gente tem uma noção de rede de relacionamento sempre muito positiva e ligada a oportunidades. É verdade? Não, você precisa ampliar o seu networking, né? Porque muitas oportunidades podem vir aí. E é verdade mesmo, isso é muito verdade. Entretanto, não é só networking, né? Também tem a ver com interdependência. E essa noção ela tem que estar muito introjetada em nós, até para nos tornar capazes, né, de enxergar a importância do outro, porque se eu estou falando de relacionamento é com o outro, e de não enxergar o outro só como um grande cifrão ou com uma grande possibilidade de oportunidades, mas entender o quanto eu dependo do outro e quanto o outro depende de mim também. E a gente normalmente não tem essa visão. A gente relaciona, a gente associa networking com oportunidades, mas dificilmente a gente relaciona com interdependência. Nossa responsabilidade de também ser um viabilizador com quem a gente se relaciona e também quem se relaciona conosco também ser um viabilizador, um ajudador. Tem uma história que eu não sei se vocês conhecem, do Charles Plumby. Ele foi um piloto que lutou no Vietnã, né? E ele era piloto, enfim, dos caças, dos aviões lá, e o avião dele foi bombardeado, foi atingido, ele foi ejetado do avião, né? Caiu lá de paraquedas e ficou lá na mão do inimigo, não sei o que tem e tal, e conseguiu escapar, não sei o que tem. Eu sei que quando ele chegou nos Estados Unidos, ele começou a dar palestras e tal, motivacionais, falando da experiência dele, nananã. Certo dia, numa dessas cidades que ele foi, um rapaz num restaurante abordou ele, né? Oi, você é o Charles Plumby? Sim, sou. Você não é aquele piloto que caiu no Vietnã? Assim, sou, que dá palestra. Sou. Ele falou assim, eu sou o marinheiro que dobrava os paraquedas. Eu dobrei o seu paraquedas naquele dia. E eu fico feliz, porque ele funcionou, né? O Charles, isso é o depoimento dele, tá? Ele se sentiu, naquele momento, ele se sentiu afogado. Ele falou, como que eu nunca percebi esse marinheiro? Eu 500.000 vezes passei por ele, né? 500.000 vezes eu vi ele tecendo e arrumando os fios de seda dos paraquedas, dobrando tudo direitinho, que tem todo um protocolo, né, para o paraquedas ser dobrado, para ele funcionar. Como que eu nunca valorizei essa pessoa? E ele falou assim, olha, o paraquedas funcionou. E eu sou profundamente grato a você, porque eu só estou vivo hoje, porque você fez o seu trabalho tão direito, e você salvou minha vida, e você salvou muitas vidas
naquela guerra, só porque você fez direito e dobrou direito, preparou direito aqueles paraquedas. E hoje, o Charles começa as suas palestras fazendo a seguinte pergunta: quem dobrou o teu paraquedas hoje? Que é para a gente lembrar, né, que nós dependemos das pessoas. As pessoas dependem da gente, em alguma medida na nossa rede, né? Não existe só oportunidades, mas existe uma relação de interdependência que deve ser saudável, que deve ser enxergada, que deve ser motivo de gratidão, que deve ser motivo de aproximação das pessoas e de estreitamento dos laços, que é uma coisa que a gente perdeu com o tempo, né, gente? E com essa coisa da tecnologia, a gente perdeu esse estreitamento. Hoje é tudo virtualizado. E uma rede de relacionamentos poderosa é aquela que tem, de fato, relacionamentos mais estreitos, ainda que sejam profissionais, tá? Mas mais estreitos, com essa visão de que eu dependo do outro e o outro depende de mim. E não é só uma questão de ter um monte de oportunidades nessa rede, mas de ter também um cuidado, né? De perceber e enxergar essa interdependência e, a partir disso, estreitar os relacionamentos, tá bom? E, por último, a gente tem a questão do tempo. Olha lá, o tempo que eu estou olhando aqui no relógio que está me apertando, né? Ainda tem alguns minutinhos aqui, tá bom? Antes das perguntas, tá? Então, olha só que interessante. Na primeira quinta-feira de maio, aos 2 minutos e 3 segundos, depois da 1h da manhã, o tempo e a data foram 01, 02, 03, 04, 05, 06. Quando vai acontecer isso de novo? Nunca mais. E a gente não se liga na importância do tempo. Tempo é um grande desafio, muitas vezes a gente vê o tempo como, né, um grande inimigo, muitas vezes, né? O tempo escorre pelas mãos. Um segundo não tem valor. Pergunta o valor de um segundo para um atleta, por exemplo, olímpico, né? Para um piloto de Fórmula 1. O tempo, né? Fala, tempo é oportunidade. Lembra que vocês já devem ter ouvido. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, é muito comum, né? Mas o tempo também tem a ver com a oportunidade. Eu botei o Cebolinha aqui, porque uma vez eu ouvi a seguinte frase, né? Oportunidade é que nem o Cebolinha passando correndo na sua frente. Você tem que agarrar os cabelos dele com muita força, porque só são 5 fiozinhos de cabelo. E se você não agarrar com força, ele escorre, ele escapa da sua mão, né? A oportunidade escapa, assim como o tempo escapa e ele não pode ser recuperado. Então, quando a gente pergunta, eu não sei se vocês já viram esse, se vocês já viram esse filme, O Preço do Amanhã. Se vocês não viram, fica a dica. É um filme muito emblemático. Eu, assim, indico para todo mundo, porque ele faz a gente ver de uma forma muito clara o valor do tempo e como a gente não dá valor para o tempo. Só vou dar um spoiler. O tempo é a moeda desta civilização, dessa sociedade. Porque isso é o futuro, né? O filme é futurista. Então, vale a pena assistir se você não assistiu, para afinar, né, essa reflexão a respeito do tempo. Tempo é dinheiro? Não. E essa é uma frase muito conhecida, mas olha, gente, tempo não é dinheiro, vou provar. O dinheiro pode ser ganho, depositado, poupado, reservado, emprestado, gasto, recuperado, expandido e um monte de outras coisas. O tempo só pode ser gasto. O tempo tem um valor inestimável, mas ele é altamente perecível. Passou o segundo, foi, você não recupera nunca mais. E isso é muito profundo. É que a gente está tão maluco nessa roda da vida que a gente não percebe o valor do tempo. E como o tempo é precioso. E como a gente deve burilar, aprimorar a nossa relação com o tempo. O líder assertivo e educador tem uma relação positiva com o tempo, produtiva com o tempo. E o produtiva não é só de resultado de produção, é produtiva para descanso, é produtiva para qualidade de vida, é produtiva para abençoar outras pessoas e para ser abençoado pelas outras pessoas, né? Então, rapidinho, cada pessoa tem as 24 horas lá, cada um faz o que acha que tem que fazer, né? Mas a forma como cada um
lida com essas 24 horas, produz aí uma diferença muito grande naquilo que é realizado. O que a gente normalmente faz com o tempo? Vamos lá. Aquilo que a gente gosta antes de qualquer outra coisa. Vai vendo se não é verdade isso, né? O que é mais rápido antes do que é mais demorado. O que é familiar antes daquilo que é novo. O que é fácil antes do que é difícil. O que é imposto e cobrado antes daquilo que a gente realmente escolhe. Isso aqui em via de regra, né? No senso comum, é isso que a gente faz com o tempo. O tempo, ele pressupõe uma competência importante, que é de fazer as boas escolhas. Quando a gente faz boas escolhas, a gente consegue remir o tempo, ou seja, tornar o tempo, vamos dizer, mais produtivo. Fazer mais com menos tempo, mas fazer mais com qualidade e não pagando um preço alto de deteriorar e de comprometer a saúde, por exemplo, né, que é uma questão tão importante. Não adianta apenas priorizar e delegar tarefas. É preciso ter um olho voltado para você e um olho voltado para o outro, né? Porque quando a gente fala de liderança, a gente fala muito de duas práticas. Uma que é bem difícil, né, que é bem comum, que é a centralização. Muitas vezes o líder não confia em ninguém, então ele não delega. E outras vezes, que é o contrário, é delegar tudo e Deus abençoe, entendeu? Vamos com o vai da valsa. Então não é nenhuma nem outra. Na verdade, a gente precisa estar com o olho nas duas coisas, né? Delegar, mas dar suporte. Gerenciar o tempo no trabalho é equilibrar relações, priorizar importância, ser objetivo e assertivo. Lembrando que o assertivo é aquele que sabe dizer sim e sabe dizer não no momento oportuno, tá? O dia vai continuar com 24 horas, né? E para a gente administrar de forma eficaz o tempo, não é só através de técnicas, de uma boa agenda, tal, mas também a partir da criação de hábito. E hábito é uma coisa que não é fácil da gente criar, ou principalmente de mudar hábitos, né? Precisa um exercício de racionalidade, de vontade muito grande. Mas a criação de novos hábitos e com atenção àquilo que dispersa tempo pode tornar o nosso tempo mais rico, tá bom? Nós não podemos administrar o tempo em si, mas a gente administra o que a gente faz no tempo, na verdade, né? As nossas atividades de trabalho, de lazer e também o nosso descanso. Reflexões para a gente se equilibrar aí na questão do tempo. Aceite o fato de que outras pessoas podem ser tão ou mais competentes que você e, portanto, têm capacidade para executar aquelas tarefas que você acha que só você sabe fazer, tá bom? Concentre-se naquilo que é realmente importante. Comece pelo que realmente é importante. Aí, se sobrar tempo, você lida com as outras coisas. Esse é um exercício básico, bem prático. O que é importante hoje é fundamental. Bom, eu vou fazer isso primeiro. Mesmo que demore mais, mesmo que não seja aquilo que eu quero fazer, aquilo que é mais difícil. É isso que é importante. Então, eu vou priorizar e vou dar conta disso primeiro. Esse pequeno exercício e esta decisão que a gente toma de priorizar o que é importante, bom, primeiro a gente tem que saber o que é importante, né? Claro. E aí, priorizar isso, você vai ver que já vai fazer uma diferença brutal na forma como você se relaciona com o tempo e no resultado como você se relaciona com o tempo. Muito bem, tempo era o último aspecto preponderante quando a gente fala de exercício da liderança, né? Nós vimos vários: comunicação, visão, motivação, vimos o tempo, enfim. E agora eu quero trazer rapidamente, bem rapidamente mesmo, alguns modelos, né? E falar um pouquinho sobre eles que estão presentes no contexto corporativo e social, né? Antes, olha só, eu quero que você leia essa mensagem, esse texto. Vejam como é interessante o nosso cérebro. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante, eu não decorei isso não, tá? É que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total que você pode ainda ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Show de bola, né, gente?
Muito legal. A gente tem um modelo, um paradigma, uma referência de leitura, de escrita, de letra, de significado. Nós temos aquele modelo. Mas se a gente fizer algumas mudanças, não quer dizer que aquele modelo vai ser inviável. O nosso cérebro é capaz de fazer as adaptações necessárias para que aquilo seja viável para nós. Esse é um exercício que parece insignificante, pequeno, você já deve ter visto isso, já deve ter recebido pelo WhatsApp, que isso roda um monte de vezes, mas não é uma coisa interessante a nossa capacidade? Então, assim, tenha isso em mente, tá bom? Modelos, paradigmas são do bem, são padrões e ajudam a gente, são grandes mapas, né? Mas eles precisam ser repensados, eles precisam ser revisitados, eles precisam ser remodelados quando é necessário, tá bom? Muito bem, alguns modelos de liderança. Você já deve ter ouvido aquela frase: fulano nasceu líder. Ah, nasceu líder, tá bom. Esse é um modelo de liderança, de crença de como a liderança funciona. As pessoas nascem com o traço de liderança. Bom, se isso é um traço de personalidade, quem não tem o traço, forget, esquece que não vai ser líder nunca. Modelo não é uma camisa de força. Então, tem algumas bases que vão te ajudar, que são aqueles elementos preponderantes. Comunicação é fundamental para qualquer líder, porque essa competência vai te ajudar a fazer essas leituras, identificar os canais que são mais poderosos com as pessoas com quem você está se relacionando. Isso pode ajudar bastante. Mas a gente tem alguns modelos, né? Estava falando que o modelo dos estudiosos que entendem que liderança é pelo comportamento, que a gente entende e reconhece pelo comportamento. Então, deixa eu ver, eu acho que parou de compartilhar a tela, né? Vou compartilhar de novo, só para a gente fazer a parte final, tá, pessoal? Beleza. Aqui, estão enxergando o slide? Sim, prof. Tá, beleza. Ó, tem os estudiosos que entendem que a liderança, eu reconheço um líder a partir dos comportamentos que ele tem, diz que a gente tem 3 estilos básicos, do líder autocrático, eu mando e acabou-se, né? O autocrático não confunda com autoritário, tá bom? O líder autocrático não é necessariamente autoritário. Ele pode conversar, compartilhar, ouvir, mas a decisão é dele, tá bom? No democrático, a decisão é compartilhada com o grupo. E no liberal, o líder, ele, na verdade, dá total liberdade para o grupo traçar as diretrizes, ele ajuda com alternativas, com algumas perspectivas diferentes, outros olhares, mas o grupo, a equipe já caminha com as próprias pernas, tá? Então, assim, que bacana, né? Então, qual que é o melhor? É o autocrático, é o democrático, é o liberal? Bom, para responder essa pergunta, não havia uma resposta nas teorias comportamentais que desse conta dessa questão. Por quê? É sempre o líder autocrático que vai ser a melhor liderança? É sempre a liderança liberal que vai ser a melhor? Não. Depende. Mas depende do quê? Pô, depende da situação. Então, a gente tem um modelo de liderança que vai olhar para a situação e vai dizer para o líder assim: cara, mulher, leia a situação, leia os seus liderados, que era o que o colega estava falando agora há pouco. E aí você vai entender qual é o melhor estilo que você pode usar. Porque tem equipes que são ainda imaturas, e para essas, talvez uma liderança autocrática, mais diretiva, seja a mais apropriada. Mas uma equipe mais amadurecida, você já consegue compartilhar mais. Numa equipe que é autogerenciada, o pessoal anda com as próprias pernas, você não precisa estar lá que o povo toca o negócio. Nessa você pode ser mais laissez-faire, você pode ser mais liberal, que vai dar certo. Então, a grande contribuição desse modelo de liderança situacional é, olha, leia a situação,
Leia as pessoas e os elementos que estão presentes na situação para você adequar o seu estilo de modo que ele seja mais oportuno, que seja mais produtivo para aquele estilo de equipe, para aquele estilo de colega de trabalho, para a situação dos elementos que estão orbitando, vamos dizer, né, diante daquela situação. E aí você adequa o seu estilo de liderança. Tem um muito famoso, agora está na moda, né, a liderança coach. O líder explica, dá exemplos, né? Em vez de só falar em valores, em coisas abstratas, é mais que um chefe. Segundo Cristina Gattai, ela é consultora, foi minha colega de trabalho na PUC, ela não se limita simplesmente a uma posição que ocupa na empresa. Essa pessoa sabe que liderança é, antes de tudo, uma questão de atitude. Não dá tempo da gente aprofundar nessa compreensão da atitude, mas, gente, a atitude é um estado que vem antes da ação e antes do comportamento. É uma predisposição para. Então, o que a gente tem que trabalhar primeiro é o que está aqui dentro, porque dependendo do que está aqui dentro, nós vamos traduzir isso no concreto no nosso comportamento. Tá bom? Tem um modelo da liderança empreendedora, né? Orienta tarefas, usa métodos práticos, estimula as pessoas, né? Vai atrás de estar antenado, corre riscos, calculados, mas corre mais do que outros modelos, né? Mas é muito. A liderança empreendedora, normalmente o líder que tem essa marca do empreendedorismo, né? Ele é muito inquieto. E muitas vezes essa inquietude, né, pode, muitas vezes, causar ansiedade no grupo, então a gente tem que estar atento. Outro modelo de liderança, tem trocentos, tá, gente? Eu trouxe alguns, mas tem muitos, tá bom? Espiritual e filosófica. O líder aglutina, analisa, diagnostica, faz prognóstico, transmite uma visão voltada para a mudança, o foco está no ser, é uma visão mais integradora, mais holística, né? O apelo está no equilíbrio, né? No ser e não no fazer. Então, se eu estiver equilibrados, né, espírito e corpo em sintonia, o que eu vou produzir vai ser uma consequência natural desse equilíbrio, né? É o que advoga, é o que preconiza esse modelo de liderança. Eu trouxe para vocês um exemplo. Eu não sei se vocês já viram, eu acho que chama Dama de Ferro. A Margaret Thatcher, ela era chamada de Dama de Ferro. Né? Tem um filme que fala sobre a vida dela. Gente, o filme que fala da vida dela é maravilhoso. E se você tiver a oportunidade de assistir, se eu não me engano, se chama Dama de Ferro. Observe o final do filme. Ela faz, eu não vou dar spoiler, mas assim, ela faz uma afirmação muito profunda a respeito dela mesma, no início do filme. E no final do filme, porque traz a carreira dela toda, a cena retoma aquela fala dela e é uma cena muito emblemática. Não vou falar o que é, vou deixar de lição de casa para vocês. Mas a Thatcher disse uma coisa muito interessante a respeito de liderança. Estar no poder, ela foi primeira-ministra da Inglaterra, tá, gente? Desculpa, eu não falei isso para quem não sabia. Estar no poder é como ser uma dama. Se você tiver que lembrar as pessoas que você é, então você não é. É a mesma coisa com a liderança, gente. Se você precisa dizer para as pessoas e lembrar as pessoas que você é quem manda, que você é o líder, que você é isso, que você faz e acontece, então você não é líder. Porque o líder de verdade não precisa fazer isso. Percebe? O seu comportamento, a sua atitude, já deixa isso claro para as pessoas. De modo que não é preciso ele assumir uma postura impositiva a respeito da sua identidade naquele grupo. Porque as pessoas o reconhecem. E essa legitimidade é que dá espaço, vamos dizer assim, para o líder, de fato, fazer a diferença naquele grupo, naquela equipe, naquela sociedade, seja lá onde ele for. Né? Tem aqui um vídeo... eu não vou passar porque a gente está com um tempo bem avançado, mas eu vou falar rapidinho, né? É um vídeo que traz uma cena cotidiana de jogos de NBA nos Estados Unidos. Numa data, eles têm muito o hábito de trazer pessoas para cantar o hino nacional, né? Vocês já viram isso em vários jogos, é muito comum eles fazerem isso.
E aí foi cantar uma garotinha de 13 anos, o hino nacional. E lá pelas tantas, quando ela começou a cantar, uma voz belíssima, a garotinha tinha. Ela esqueceu a letra. 20.000 pessoas assistindo no estádio, se preparando para assistir o jogo da NBA, e a garota esquece a letra do hino. Aí fica aquela assim, ela fica nervosíssima, não sabe o que faz, e ela tenta recuperar a letra, e assim, alguns segundos se passam, as pessoas começam a ensaiar uma vaia, fica uma barulheira, daqui a pouco vem o técnico de um dos times, encosta do lado dela, desafinado, manja, cara mó desafinado, chega do lado dela e continua cantando o hino com ela. Gente, é emocionante esse vídeo, é emocionante. E ele começa a cantar da onde ela parou. E aí a memória vem, ela consegue, ela ainda tropeça, sabe? E ele lá na desafinação dele, ele começa a cantar e não tá nem aí, ele bota o braço no ombro da menina, vamos lá, tipo assim, vamos lá, e começa a cantar o hino com a menina e lembra a letra, e ela engrena, solta a voz, enche aquele estádio com a voz dela, e aí todo mundo começa a cantar o hino nacional com a menina. Então, quando eu falo de atitude, eu estou falando disso. Ele nem pensou 2 vezes. 2, 3 segundos, ele já encostou na menina, vamos lá! E começou a cantar com a... Ele não era cantor, as pessoas estavam ensaiando uma vaia para ela, ele não se intimidou com nada. Ele foi lá, a menina esqueceu a letra, ele simplesmente foi lá e ajudou a garota a cantar. E esse comportamento dele, que é uma consequência de um estado interno, de uma crença interna, de que esse era o comportamento adequado e eu vou ajudar a garota porque ela está nervosa, 20.000 pessoas, mas ela tem uma voz belíssima, eu sou ridículo na minha voz, mas eu vou lá dar a ajuda que eu tenho para dar. Aquilo que eu tenho eu vou oferecer. E isso vai fazer a diferença no desempenho desta pessoa. E fez uma diferença não só no desempenho dela, mas no comportamento, na atitude e no comportamento dessas 20.000 pessoas que saíram de uma predisposição de vaiar a garota, que incompetente, como é que ela vem para um jogo desse e esquece a letra do hino, para uma atitude e um comportamento consequência de estamos aqui para te ajudar, nós vamos cantar o hino com você. É muito emblemático. Esse faz a gente pensar de como situações assim, comportamentos assim, atitudes, liderança é, antes de tudo, uma questão de atitude. Então, a gente tem que trabalhar o nosso interno, o nosso jeito de pensar, as nossas crenças a respeito das coisas. Então, porque senão a gente não tem força, a gente não tem vigor para encarar todo esse desafio que é a liderança. Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz de liderança, eu olhava para aquele slide, para aquelas coisas que estavam lá, e falei assim, gente, é um super homem e uma super mulher. Tipo, essa pessoa não existe, porque tem que fazer tanta coisa, tem que dar conta de tanta coisa. Mas, assim, é um exercício, talvez, dos mais singelos, dos mais singulares, dos mais maravilhosos, vamos dizer assim, né? E que é capaz de causar uma diferença brutal na vida, no comportamento, no jeito das pessoas pensarem. E quando a gente pensa em trabalho, em ambiente corporativo, do resultado também. Líder assertivo é aquele que exerce a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiástica e voluntariamente, visando atingir os objetivos identificados, que são objetivos que vão beneficiar todo mundo, né? Então, algumas premissas. Mesmo propósito, as pessoas juntas. Habilidade, capacidade que pode ser adquirida, pode ser aprendida, desenvolvida, né? Como a gente viu. Exercício de autoridade é diferente de autoritarismo. Tudo na vida gira em torno de relacionamentos, né? A liderança é sempre exercida em relação ao outro, né? Ninguém é líder sozinho de nada, né? Equilíbrio entre tarefas e relacionamentos, executar as tarefas e também construir os relacionamentos, né? E busca de relacionamentos saudáveis. Você não precisa ser amigo de todo mundo no trabalho, principalmente no trabalho. Não tem que ser amiguinho de todo mundo e nem precisa ser. Mas a relação que está sendo construída ali, que é construída,
ela deve se sustentar na confiança, no pilar da confiança. Porque é muito duro e é muito improdutivo você trabalhar com pessoas nas quais você não confia. Então, por isso que é tão importante a questão dos relacionamentos. Não quer dizer que você tem que ser amigo, tá? Mas quer dizer que é uma relação saudável, salutar, respeitosa e baseada na confiança, tá bom? Algumas dicas pessoais aí, de mim para você, tá bom? Da minha experiência aqui. Antes de liderar, o líder tem que ser liderado, tem que saber ser liderado, para entender a dinâmica do que significa ser liderado. O líder assertivo identifica e satisfaz as necessidades dos seus liderados, aquelas que são legítimas, que precisam ser satisfeitas para que ele execute um bom trabalho, né? E tirar as barreiras aí que possam comprometer um trabalho efetivo para o cliente. Para liderar, ele vai dar subsídios e insumos para os seus liderados. Ele não tem que ser amiguinho de todo mundo, o líder, mas ele tem que prover os insumos, ele tem que prover os elementos necessários para que os seus liderados exerçam um bom trabalho. E a última coisa, o líder assertivo vai formar outros líderes, vai delegar, vai treinar outras pessoas, que ele não tem medo de ser substituído. Ele entende que é importante formar novas lideranças. Então, ele não esconde o que ele sabe, ele fala, ele questiona, ele não tem problema para ele ser questionado pelos seus liderados, ele não tem medo. Ele empurra as pessoas para frente. É maravilhoso trabalhar com alguém assim. Um líder assim, ele exige da gente, né? Eu já tive muitas lideranças assim, do jeito que eu estou descrevendo para vocês. Ela é exigente, mas ela te impulsiona para o desenvolvimento. O que eu sou hoje, eu devo muito a muitos líderes assertivos e educadores que eu tive durante a minha vida, tá? Para finalizar, alguém sabe ler partitura aqui? Se alguém souber ler, sabe que essas notinhas são si, fá, lá, fá, si. É um princípio de liderança assertiva. Se você fala, faça conforme você fala. Seja exemplo, porque se tem uma coisa, né, que funciona de verdade, é as pessoas reconhecerem você como uma referência, né, como uma grande referência de liderança. Se você não precisar dizer para as pessoas, mas ser essa referência, seguramente você será um líder assertivo e educador. Tá bom? Quando os filhotes da águia estão prontos para voar, ela coloca os galhos com os espinhos no ninho, que é para os filhotes saírem do conforto e voar. É o que o líder faz. Os filhotes saem, voam, experimentam a vastidão dos céus e já não são as mesmas pessoas. O líder assertivo e educador, ele empurra as pessoas para voarem com as próprias asas. E eu vou te falar, não tem gosto melhor do que esse para qualquer líder, de ver os seus pupilos, os seus liderados, alçando voos com as próprias asas, né? Caminhando com as próprias pernas, também como fruto da influência que ele exerceu na vida dessas pessoas e desses profisais. Tá bom? E até Perfeito, aproveitando obrigado, o gancho, Dione, amanhã, até avisar aí quem ainda está aqui presente, né? Que amanhã tem uma outra aula, né, com a professora Lara, que vai falar justamente sobre como enfrentar aí os desafios da liderança digital, né? Até pegando um pouquinho o gancho aí do que o Lucas comentou, né? E amanhã ela vai falar aí mais voltada aí para essa liderança digital. Legal. Lara é uma profissional muito competente. Vocês vão gostar muito desse encontro com ela, tenho certeza. Sim. Tá bom, pessoal? Como foi o seu, hein? Olha aqui, foi um prazer inenarrável estar com vocês, viu? Até uma próxima oportunidade. Margarete, obrigada pelo convite. Eu que Fiquem agradeço. Com Deus. Um bom Muito descanso obrigada, aqui. Johnny. E obrigada aí por todos também que ficaram até agora. Alguns tiveram que sair, mas agradeço aí a participação de todos, tá bom? Um abraço e até amanhã.